Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Sertão Cósmico e dessa vez para a gente conversar, trocar uma ideia sobre o livro O Encontro com Rama, do Arthur C. Clarke. E esse livro é interessante porque ele veio numa seara que eu estou pesquisando muito relacionado à ficção científica, e é claro que o Arthur C. Clarke entra no meio ali dos autores que a gente tem que conhecer. No início aqui do ano eu li o incrível O Fim da Infância. Esse livro aqui é escrito em 1953, lançado em 53, e temos o Encontro com Rama, que é de 1973. Então é interessante a gente ver esse desenvolvimento na escrita do autor e até por onde o mesmo ele encaminha as suas temáticas. Talvez o livro mais conhecido do cara seja o 2001, Uma Odisseia no Espaço. Esse aqui de 1968, ele já está aqui engatilhado para as próximas leituras, além, claro, do 2010, que não é tão lembrado, mas o 2001 tem três continuações, digamos assim, que ele fecha a história, se não me falha a memória, em 4 livros, e esses 2 livros estão engatilhados para as minhas próximas leituras. Então o 2001 fica entre ali o Fim da Infância e esse que é o Encontro com Rama, que é um dos mais aclamados do autor. O interessante aqui é que a gente está em 73, o homem ele já consegue conquistar, entre aspas, o nosso sistema solar, digamos assim, pisando na Lua em 1969. Com isso a gente quebra algumas, digamos assim, algumas fantasias relacionadas a essa temática. E aqui no Encontro com Rama, o Arthur C. Clarke ele pega esse caminho um pouco diferente para nos mostrar, né, que ele joga a gente num futuro, no mais específico no século 22. Algumas tragédias, digamos assim, já estavam ocorrendo na Terra, alguns cataclismas, esse tipo de coisa. E nesse período, né, o ser humano, o Arthur C. Clarke, ele mostra que o ser humano ele já conseguiu furar essa barreira de um homem, ele conseguir viajar de um planeta para outro. Isso não é mais um problema. Então, assim, a tecnologia avançou tanto que isso não é mais um empecilho. E aí, o Arthur C. Clarke ele manda a nossa, digamos assim, a nossa imaginação para aquela pergunta que mesmo o homem pisando na Lua ainda não respondia muitas coisas existenciais, que beira não só a ficção científica, mas uma parada mais filosófica, que é se estamos sós aqui no universo. E uma nave, ela começa a se aproximar muito do nosso sistema solar. E aí eles mandam, né, uma nave e ver o que diabos é essa nave, né? Se é apenas uma nave, se é apenas um objeto, um meteorito, ninguém sabe, né? O pessoal vai meio que relatando isso, vai se comunicando com o pessoal aqui na Terra. Isso é interessante, já vale a pena ressaltar que o Arthur C. Clarke ele narra essa história em grande parte lá nesse encontro do pessoal com esse objeto, que eles dão o nome dessa nave Rama. Só que o Arthur C. Clarke ele não esquece do poderio político, ele não deixa essas amarras soltas. Então a gente ainda passa por burocracias. Então qualquer atitude que venha a influenciar lá os nossos astronautas, eles têm que passar por uma rígida, digamos assim, reuniões burocráticas, né? Tem toda uma... E o legal aqui é que as reuniões não só são apenas com a galera da Terra. Então tem outros planetas, representantes desses outros planetas, que estão ali para uma parte mais diplomática, para saber qual vai ser os próximos passos.
Isso é bem interessante porque faz a gente realmente ainda, por mais que a história seja algo em busca desse fantástico, digamos assim, o Arthur C. Clarke ainda coloca esses elementos que fazem com que a gente se situe com o pé no chão, que fique mais próximo, digamos assim, de nós leitores. A maior qualidade, no meu ponto de vista, aqui no Encontro com Rama, ao mesmo tempo, é a sua pior, digamos assim, a sua pior característica para alguns. Eu adorei o livro, mas eu vejo que muitas pessoas esperam, né, ou colocam expectativa no que vem o que esses astronautas vêm a encontrar lá em Rama. Só que o mais legal aqui, que para muitos não é tão interessante, é toda essa minúcia narrativa que o Arthur C. Clarke ele se propõe a nos fazer. Então aqui a gente tem um banho-maria mesmo na questão da narrativa, porque quando os astronautas conseguem adentrar lá esse espaço, o Arthur C. Clarke ele não poupa os detalhes para nos colocar dentro dessa arquitetura que, no caso, lógico, beira ao alienígena, e todos esses meandros, as arestas que a gente fica com, entre aspas, dúvida, o Arthur C. Clarke não. Ele consegue, ao mesmo tempo, como eu disse, né, deixar isso maçante, porém, no meu ponto de vista, beira ao interessante. Porque a gente está num livro que a gente, como eu disse, né, estamos aqui no início dos anos 70, a gente ainda não tinha, né, o cinema conseguia ainda, no caso, elevar algumas coisas relacionadas à nossa imaginação, mas no livro a narrativa realmente tem que ser mais claro, né, descritiva. E o Arthur C. Clarke ele não poupa esses detalhes para mostrar o interior daquela nave. Para quem já teve a oportunidade de ler O Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne, eu não sei até que ponto essa história chegou a influenciar Arthur C. Clarke, não tenho essa informação, mas naquela história a gente vê que essa ida ao centro da Terra, digamos assim, os nossos protagonistas começam a ficar de frente com determinadas situações e coisas ali naquele meio que fazem com que a gente chegue e beire, né, no caso, essa reflexão sobre a resposta, né? No caso, a gente procura se a gente estamos sozinhos nesse cosmo. Aqui acontece praticamente a mesma coisa, só que o Arthur C. Clarke ele se prende muito mais, claro, a essa narrativa de descrever todos os meandros ali do interior da nave, e você fica se perguntando ali no decorrer ali da terceira parte, que vamos dizer assim, se o livro é dividido em 3 partes, né, o decorrer ali do final, a gente começa a imaginar, assim como os protagonistas, como é que aquela nave barra mundo, ela começa, como é o mecanismo que ela funciona, se aquelas coisas que eles estão vendo é legal, que eles vão falando até das espessuras das paredes, a questão da geometria, que é tão, tipo assim, tão perfeita, que vai lembrar outra grande história de outro grande escritor, que é o H.P. Lovecraft, e o Nas Montanhas da Loucura, que também é outra história, que o ser humano ele vai em busca desse desconhecido e acaba encontrando ali nos seus arredores, né, no seu interior, algo que, no caso do Lovecraft, ele eleva isso, né, ao tal do cósmico. Aqui não, aqui a gente tem uma parada mais pé no chão, mas que também você se pergunta, você fica fazendo essas perguntas existenciais e se a gente está ou não sozinho. Então, assim, a maior qualidade desse livro é também o que o pessoal classifica como o seu maior defeito. Então, para quem tem curiosidade no Encontro com Rama, saiba que você vai ter um livro clássico de ficção científica, onde o autor ele se prende muito mais nessa narrativa dos meandros ali daquele objeto. Mas é interessante porque você tem que, né, se jogar um pouco no contexto lá da época e imaginar que nos anos 70, poxa, você lê um Arthur C. Clarke naquele período ali deve
devia, vamos dizer assim, explodir mentes. Isso é legal por ser isso é interessante porque vendo a literatura por esse outro viés, é um tipo de narrativa que ganha muito mais significados. Aqui, de todo esse aparato, não só tecnológico, mas narrativo, vai lembrar muito, recentemente, não recentemente, mas uns 2 anos atrás, eu li a novelização do Alien, e aquele começo que eles ficam narrando ali o lance da nave, esse tipo de coisa, poxa, eu pensava que aquilo ali era a primeira vez que aquilo tinha sido descrito daquela maneira. Aí eu li o Vampiros do Espaço, que veio antes, e ele também tem aquela parte de onde os caras vão não atrás, né? Eles também veem esse sinal a partir lá do radar e vão de encontro com esse objeto, e eles começam a narrar toda a sua arquitetura da nave e esse tipo de coisa. E aí eu volto um pouco mais antes, e aí eu dou de cara com o encontro com o Rama. Não estou dizendo que é a primeira vez que isso acontece, porque eu já citei aqui o Viagem ao Centro da Terra e o Nas Montanhas da Loucura, apesar que esses não têm nave, mas são mundos, né? É o homem indo de encontro a esse desconhecido, esse tipo de coisa. É legal que aqui beira, lógico, a ficção científica. O Lovecraft leva para uma parada mais puxada ao horror, e o Viagem ao Centro da Terra beira um pouco as duas coisas aqui, um pouco ficção científica e o tom de aventura, o que deixa, o Júlio Verne tem essa qualidade, né, de deixar as suas tramas bem aventurescas e de bem fácil leitura. A narrativa ela flui muito bem. Outra parada que eu acho que vale citar aqui é que o Arthur C. Clarke ele escolhe aqui o tamanho dos capítulos, que são muito curtos. Isso faz com que a gente tenha a impressão que a leitura ela está fluindo, né? Que ela está indo para frente. Eu acho isso sempre interessante. Não estou dizendo que os livros que têm capítulos mais curtos são melhores, não, mas eu acho que para você que quer dar uma chance a um gênero e fica de frente com capítulos muito longos, às vezes isso pode ser um empecilho, eu não sei, né? Então aqui eu acho que, no meu ponto de vista, é uma qualidade. É um excelente livro, a pergunta que se faz, é um excelente livro para um começo ali para a ficção científica. Eu acredito que sim, porque eu acho que tem uma mensagem interessante, apesar de muita gente achar meio, o final mesmo, né, da história, achar meio banal, e como eu falei, a questão das expectativas, mas eu acho um contexto muito inteligente. E o Arthur C. Clarke, ele meio que ele gira, digamos assim, uma mensagem. O final do livro, ele vai diferente do que a maioria acha que vai encontrar. Isso eu achei interessante. Há essa quebra de expectativa, mas, pelo menos na minha opinião, isso é uma coisa boa. Por quê? Porque eu acho que de 10 livros, 9 acabariam de um jeito diferente que o Arthur C. Clarke resolveu acabar a sua história. Então acho que se a pessoa que for pegar isso aqui e for um dos primeiros livros de ficção científica que ele venha a se aventurar, se ele tiver um pouco dessa mente aberta e ele, quando ele for ler alguns livros relacionados a contato alienígena, esse tipo de coisa, ele vai ver o quanto o encontro com o Rama ele é interessante por buscar caminhos diferentes. Então é isso, eu acho que as coisas mais importantes relacionadas ao encontro com o Rama, acredito que eu consegui aqui passar para vocês, pelo menos o que eu achei. Quase impossível a gente conseguir esgotar um livro como esse em poucos minutos, mas essa parte mais burocrática, política, o livro possui, é muito interessante. E a narrativa, né? O livro ele fica cortando entre a narrativa da parte burocrática aqui na Terra, como também e claro, né, os protagonistas, os astronautas lá dentro de Rama.
E é um livro que vale a pena você conhecer também por causa que é um autor clássico, né, da ficção científica. A gente tem ali ao lado do Philip K. Dick, enfim, para citar os dois aí mais aclamados da segunda fase da New Wave, digamos assim, da ficção científica. E é interessante que cada autor tem a gente pode ver essa diferenciação não só na pegada das suas histórias, mas principalmente na maneira narrativa deles passarem isso, né? A gente tem o H.G. Wells e o Júlio Verne com a pegada bem mais simples, mais direta, conseguindo até dar tons ali de aventura. Aqui a gente tem o Arthur C. Clarke com pontos bem mais beira assim a filosóficos. Muita coisa aqui a gente pode, eu nem sei se classifica como um hard sci-fi, eu acredito que não, apesar que ele tem aqui ele cita, né, esse tipo assim de métricas relacionadas à ciência, esse tipo de coisa, mas eu não sei dizer se isso é um ponto para a gente classificar a leitura, né, do Arthur C. Clarke como um hard sci-fi. Eu acredito que não, mas enfim, é uma pegada bem interessante e que evolui muito. Quando eu digo que evolui do H.G. Wells e do Júlio Verne, eu estou dizendo que é melhor, estou dizendo que é uma evolução que conversa muito com aquele período que o livro é escrito, e além, claro, do Philip K. Dick, que ele começa a não só trazer todas essas perguntas que o Arthur C. Clarke também está trazendo, né, se estamos sozinhos no universo, se a gente consegue, como o ser humano, aquela pergunta, se a gente está sozinho no universo e se a gente não estiver, ela parece ser uma resposta tão assustadora quanto a resposta contrária. Se a gente está sozinho e se a gente não estiver sozinho, eu acho que qualquer uma dessas afirmativas ela passa muito medo, no meu ponto de vista, no sentido que realmente se a gente parar para pensar relacionado a esse tipo de argumento, a gente vai ficar muito pensativo, né? E eu acho que a ficção científica, aí é que entra a ficção científica para nos fazer refletir. Não vai haver respostas, mas essa busca por elas é o que nos move, é o que nos deixa, digamos assim, né, não deixa morrer esse nosso tom curioso que está presente dentro de nós. Ok? Arthur C. Clarke, o Encontro com o Rama, essa é a indicação de hoje aqui do Sertão Cósmico, e é isso. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês. Quem ficou até aqui, manda aí um sinal de fumaça, indica um livro aí de ficção científica ou de qualquer outro gênero, me fala aí qual é a sua leitura atual. Beleza? A gente se vê logo mais para mais um vídeo aqui no Sertão Cósmico. Valeu!